Alô, som, testando. Alô. Alô, testando. Alô, som. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Só um minutinho que a gente já começa, tá? É VaptVupt. Estou aqui compartilhando aqui, a gente já vai começar. Prontinho. Como é que tá o som aí? Som e imagem, tudo ok? Boa noite, Ademar. Seja bem-vindo. Boa noite, Maria Lígia. Tudo bem? Boa noite, Ceissa. Boa noite, Rita de Cássia. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Maria Nunes.
Boa noite, Juliana Rosa, Chayane da Silva, Maria da Graça, Freitas, taxista, boa noite, Rosalva, boa noite, Bernadette, boa noite, Vilani, tudo bem? Então tá jóia, pessoal. Vamos lá, né? O pessoal vai chegando. Boa noite, Joana Dark Vassalo, seja bem-vinda. Então vamos começar? Vamos fazer uma prece então, né? Para a gente dar início, ok? Convido a todos para nos unirmos em pensamento, de modo a conseguirmos então nos desligar um pouco do mundo de fora, voltando-nos para o mundo de dentro, para o mundo interior, onde está o reino de Deus, como nos disse Jesus. O reino de Deus está em vós. Então vamos procurar dentro de nós, no profundo, no nosso íntimo, onde está a presença divina, onde está o Self, onde está toda a potencialidade, a presença superior do nosso Criador. Obrigado, Deus, nosso Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado por todas as experiências que nós temos, os aprendizados, por todas as chances que nós temos a cada dia para evoluirmos um pouquinho mais, para nos autoconhecermos um pouquinho mais. E nos autoconhecendo, nos autodesenvolvendo também. Abençoa, Senhor, este momento de luz, de paz, de amor, e que todos possamos nos harmonizar, nos alinhar com as tuas leis sábias e bondosas, amorosas, que nos fazem tão bem. Que os bons espíritos nos auxiliem neste trabalho, que não é apenas de estudo, mas que é de ajuda a encarnados e de ajuda a desencarnados. Obrigado por tudo. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, novamente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. E este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Quem quiser nos conhecer, todos os sábados às 16 horas nós temos a palestra e após temos o passe e depois temos os atendimentos individuais que nós realizamos. Tá? Então eu converso com todas as pessoas que nos pedem auxílio, né? Que chegam à casa espírita com problemas de obsessão, com pensamentos suicidas, com problemas de relacionamento, com problemas físicos também, emocionais, mentais. Então a gente vai conversando com cada um para entender as dificuldades e para a gente já poder começar a ajudar nas reuniões mediúnicas, né? Que a gente trabalha bastante intensamente no campo da desobsessão. Tá? Então quem necessitar, aqui pertinho de nós, pode nos procurar, vir nos conhecer todos os sábados. Nós estamos na Casa Espírita, tá? Às 16 horas. Certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Vamos dar sequência ao estudo do livro Desobsessão, do Espírito André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier. O livro Desobsessão é como que um manual prático para todo aquele que deseja produzir reuniões de desobsessão na sua casa espírita ou deseja participar de reunião de desobsessão, reunião de contato com os espíritos, né? De contato com os necessitados do plano espiritual e com os espíritos amigos, né? Então aqui nesse livro a gente vê recomendações muito importantes para
o aproveitamento das nossas reuniões, né? Para que elas sejam produtivas. Então, vamos lá, nós estamos hoje no capítulo 22, ausência justificada. Tá? Aqui nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto aqui, que é um assunto de viés assim, disciplinar, né? Vamos dizer assim, mas que são importantes para a reunião, né? São muito importantes para a reunião, essas recomendações de ordem disciplinares, né? Então vamos ver aqui com relação à ausência justificada aqui que o André Luiz nos fala, né? Frequentemente surge o caso da impossibilidade absoluta de comparecimento desse ou daquele companheiro às atividades pré-determinadas. Então, frequentemente surge de fato a impossibilidade absoluta. Nós já falamos sobre a questão, a importância da frequência à reunião mediúnica, né? É muito importante a frequência. Os médiuns que faltam muito, os participantes da reunião que faltam muito, eles criam dois problemas. Tá? O primeiro problema é o problema da ausência dele na reunião. O bom médium é o médium que vai à reunião, né? Vamos dizer assim. Por melhor que seja o médium ou o participante da reunião, o melhor médium, o melhor participante é aquele que vai, né? O que está ausente não vai poder ajudar na reunião, né? Via de regra não tem muita essa condição de ajudar, né? Mas enfim, né? Existem problemas quando a pessoa não vai, o grupo sente a vibração, a diferença na vibração. Fica faltando alguma coisa. É interessante como o grupo, conforme ele vai tendo uma certa experiência, ele vai percebendo isso, né? Que quando uma ou duas ou três pessoas não vão, a gente sente falta. Parece que falta uma energia específica, né? A gente se acomoda, a gente se acostuma com aquela energia das pessoas. Então, o primeiro problema é que a pessoa não vai estar. E outro problema, quando há uma falta sistemática, é que também ela acaba ocupando um espaço que poderia ser ocupado por outros. Principalmente se ela já é alguém que faz parte da equipe, alguém que já tem um lugar específico para ela, né? Então gera-se dois problemas. O problema primeiro é que ela não está. E o segundo é que ela cria dificuldade, que a gente fica mantendo, né, um espaço da pessoa, porque a reunião tem limites, né, de participantes, então não dá para você acolher indistintamente, né, o maior número de participantes, não dá. Então ela tem suas limitações. A pessoa que falta muito, ela nos priva da sua participação e dificulta para que a gente coloque alguém no lugar. É todo um trabalho que a gente tem que conversar com a pessoa e tal. E aí, você vai continuar, não vai, né? Então, é difícil isso, né? A gente administrar, né? Nós temos que lembrar disso. Sempre que a gente falta por motivos banais, nós precisamos lembrar disso, né? Que a gente está criando dois problemas a princípio, né? O primeiro é mais contornável, né? Quer dizer, a ausência da pessoa sempre dá certo. A reunião mediúnica sempre flui, né? Quando a gente não valoriza demais essa ausência, quando a gente leva numa boa e vamos trabalhar com quem está aqui e tal, sempre a reunião acaba sendo produtiva, né? Os espíritos a gente percebe, principalmente quando são faltas importantes para a reunião, a gente percebe que os espíritos são mais cuidadosos ainda para que a reunião seja produtiva, às vezes até mobilizando pessoas que normalmente eles não utilizam e acabam utilizando outras pessoas, né? Na passividade, nas incorporações, pessoas que médiuns que são menos ativos acabam, naquela reunião, acabam se dispondo mais e tudo acaba dando certo, né? Então a gente percebe isso, né? Mas aqui no caso nós estamos falando da absoluta impossibilidade de comparecimento. Tem faltas que não se justificam, a gente já conversou,
algumas delas, outras a gente vai conversar num outro ponto mais para frente, né? Mas aqui a absoluta impossibilidade de comparecimento, né? Como é que a gente faz diante disso, né? Uma viagem rigorosamente inadiável, tá? Então, a pessoa pode necessitar fazer uma viagem, não tem jeito. Ela que dirige, a família precisa ver, não sei quem que está doente, não sei quem faleceu, tal, né? Surgem questões, né, que não vêm ao caso, mas a pessoa pode precisar, né, fazer uma viagem que é inadiável. Tá? Isso é importante, é que cada participante utilize o seu bom senso. Tem coisas que eu preciso fazer mesmo, tem coisas que não é tão urgente assim, tem coisas que até dá para contornar. Então nós temos que utilizar o nosso discernimento, o nosso bom senso. E as pessoas que priorizam o trabalho espiritual, que dão importância para o trabalho espiritual, elas acham soluções criativas, acham soluções convenientes, assim, soluções que acabam ajudando para muita coisa, pessoal, né? Mas isso a gente tem que levar a reunião com seriedade, né? Quando a gente não dá muito valor, qualquer coisa tira a gente da reunião, qualquer coisa é mais importante do que a reunião. Então, né, é uma coisa para cada um de nós analisar com carinho, né? Um problema caseiro de grave expressão. Às vezes um problema em casa que surgiu um problema grave que não tem jeito de você se ausentar naquela noite, né? Exigência profissional inopinada. Quer dizer, não tem jeito, né? Você tem que fazer um plantão, você tem que... A sua escala, uma escala X lá que não tem jeito, você está tentando mudar, mas ainda não foi possível e tal. Você é médium, precisa da reunião, mas está meio impossibilitado por causa de horário. Então acaba tendo algumas faltas, né? São situações que se justificam, né? Ainda mais quando há essa boa vontade da pessoa, que ela só mesmo não consegue ir, né? Não está dando para ir, mas ela quer ir, né? É engraçado, não tem pessoas que querem muito ir à reunião e tem algumas dificuldades, realmente dificuldades, empecilhos que ainda dificultam nesse processo, né? E tem pessoas que têm tudo para ir à reunião e às vezes ficam fazendo corpo mole, né? Não sei assim, não sei se eu vou, se eu não vou. Até tem condição, tem horário, tem possibilidade, mas a pessoa, né, acaba às vezes fazendo corpo mole, né? Enfermidade súbita. Pode ser uma enfermidade que surja, né? Pode ser uma enfermidade na família ou na própria pessoa. Lógico que isso se justifica, né? Lógico que isso, nossa saúde está em primeiro lugar, da saúde dos nossos, caso precise mesmo, que a gente fique cuidando lá, alguém que está com febre, um filhinho, né? Alguém de casa aí está precisando e não tem quem cuide, lógico que a gente precisa ajudar, né? Então ninguém vai questionar esse tipo de coisa, né? A Maria Lígia, né? No dia a dia da sessão aparecem empecilhos que dificultam a nossa chegada. É verdade, Maria Lígia, é verdade, né? Principalmente no começo do trabalho. Ao longo do tempo, as coisas vão sendo organizadas cada vez mais no sentido de que nós não tenhamos mais tanta essa dificuldade. Mas durante muito tempo, isso realmente vai sendo um empecilho que, se nós não tivermos muita determinação, muita firmeza, muita força de vontade, às vezes a gente acaba desistindo, né? Isso é ruim, porque acaba sendo um prejuízo para o nosso trabalho espiritual, né? Para o nosso desenvolvimento espiritual. A Vilani, né? Mas fica a sensação de culpa, né? Quando a gente falta, né, Vilani? Então. Mas com problemas que fogem à nossa capacidade de resolver, não é porque a gente se sentir culpado também, Vilani, tá? Assim poderia ser se nós estamos nos ausentando por nossa vontade, né? Agora, quando escapa a
a nossa vontade, né? A gente quer isso, só que não está sendo possível. Não há por que a gente se culpar por isso, né? Ok? Então vamos lá. Que o amigo, numa situação assim, não ouvide, não esqueça, né, o compromisso em que se acha em curso na obra de desobsessão. E expressa, envie um aviso direto, sempre que possível, com antecedência mesmo de horas ou minutos, ao dirigente da reunião. Né? Isso aqui é muito importante, nós já vamos ver por que, na sequência continua ali a frase, aqui não coube ali nessa página aqui, né? Nessa imagem não coube, né? Mas o que que ele está dizendo? Se você já percebeu que não vai dar para ir mesmo, não vai dar. Então, pelo menos, emita um aviso para o dirigente. Pode ser algumas horas antes, o quanto antes melhor, né? Porque aí a gente já está ciente, a gente já se prepara sabendo da sua ausência, né? Mas se forem alguns minutos antes também, não tem problema. Tá? O importante é que avise. É um sinal de consideração, é um sinal de carinho com o trabalho, de respeito com o trabalho, de respeito com os espíritos amigos, de respeito com a equipe que está, que faz parte do trabalho, né? Quer dizer, é algo importante. Isso demonstra consideração, demonstra cuidado, demonstra zelo. É sempre ruim as situações que nós temos um compromisso, e não só na reunião mediúnica. É sempre ruim quando nós temos um compromisso firmado com alguém, pode ser um médico, pode ser um psicólogo, pode ser um curso, ou qualquer coisa que a gente resolve, né? A gente percebeu que não dá para ir e a gente não avisa ninguém. Né? A gente não dá uma justificativa nenhuma, a gente não explica o que aconteceu, a gente simplesmente não vai e não avisa ninguém. É sempre ruim essa situação. Né? Pode ser na reunião mediúnica, pode ser para reunião pública, ou para um curso, ou para alguma... é sempre ruim. Né? Embora a liberdade que as pessoas tenham de ir ou não ir, é uma questão de escolha. Né? E mesmo que seja alheia à minha vontade, mas eu estou fazendo uma escolha, as pessoas são livres para fazer uma escolha, mas avise, né? Emita um aviso, né? Explicando ali o que aconteceu e tal. Ok. Então vamos continuar com o André Luiz aqui, né? Então pode ser algumas horas antes ou alguns minutos, né? Justificando a ausência, para evitar indisciplinas que ocorrerão fatalmente no campo mental do grupo, através de apreensões e considerações descabidas. Pessoal, nós estamos lidando com os seres humanos. Nós estamos lidando com os seres humanos, todos nós. Quem falta, quem vai, médium, doutrinador, somos todos seres humanos. Né? Então nós temos que ter essa compreensão. Todos nós somos seres humanos. Temos defeitos, temos complicações, todos nós temos. Né? Então veja bem, se você vai faltar, você percebeu que não dá para ir, esse sinal, esse aviso que você envia, justificando a sua ausência, isso aí ajuda muito para que não fique uma situação de descaso para com o grupo e descaso para com as regras do funcionamento do grupo. Por quê? Porque nós temos um pacto da equipe mediúnica para que todos sigamos as regras. Existem algumas coisas que se justificam, outras não. Né? Então todos se comprometem a evitar faltas injustificáveis. Né? E estar presente nas reuniões, né? Faltar apenas em último caso. Né? Então, quando você explica, olha, eu estou faltando porque estou impossibilitado por motivos de saúde. Essa informação, quando ela chega, se alguém nos perguntar, e a gente pode falar para o grupo, fulano hoje não vem por causa disso, isso, isso.
né? Isso ajuda para evitar indisciplinas do campo mental do grupo. Como assim indisciplinas? Não é que no caso não é a indisciplina da falta da pessoa, é indisciplina no campo mental do grupo. Por quê? Porque as pessoas no grupo podem começar a pensar coisas a respeito da pessoa que está faltando. E às vezes até coisas descabidas. Pode passar pela nossa mente. É aí que eu estava falando, nós somos seres humanos, né? Então nós temos que lembrar disso, né? Deixa eu avisar lá para o pessoal não ficar pensando coisa. Pode passar na mente dos participantes do grupo, nossa, será que a pessoa não vem mais? Será que a pessoa ficou, será que a pessoa ficou chateada com alguma coisa? Será que aquela comunicação da semana passada a pessoa não gostou? Sei lá, alguma coisa, né? Cada grupo tem a sua dinâmica, né? Tem a sua história e seus detalhes aí, né? Mas vocês entendem? Pode passar muita coisa na cabeça das pessoas. Nossa, a pessoa vai faltar de novo, né? A pessoa está faltando mais uma vez, né? Então isso tudo passa na cabeça dos participantes num momento que eles deveriam estar tranquilos, apenas com foco no trabalho, com foco na ajuda, com foco na preparação. Você percebe? Por isso que é importante avisar, justificar, falar, estou faltando por causa disso, disso. Né? Aí você avisa as pessoas, se alguém perguntar, tá, não, tá faltando, né? Porque hoje a pessoa está com doença, está com algum problema lá. Aí o grupo já fica tranquilo, né? Puxa vida, então vamos até fazer uma vibração pela pessoa, porque ela não está bem. Né? Não foi porque ela foi numa festa X lá, mas ela foi porque ela, né? Ela faltou porque não está bem. Então vamos fazer uma vibração, né? Então são coisas que são detalhes, né? Que são importantes. A Marciana colocou, né? Compreensão para com os próximos, né? E para com o grupo, né? Respeito à regra, exatamente. O André Luiz, ele chega a dizer, né, que 3 faltas consecutivas, sem aviso, sem justificativa, justifica, vamos dizer assim, até o desligamento da pessoa. Não é o que a gente costuma fazer, mas vejam como que os espíritos enxergam a seriedade com que a gente tem que lidar, né? Que 3 faltas sem justificativa e sem aviso, sem nada. Ou seja, demonstra, na verdade, uma falta de consideração com o grupo, até de respeito com a própria espiritualidade, né? Quer dizer, aí a pessoa realmente está demonstrando que talvez não tenha condição, né, de estar no grupo, né? Porque o valor que ela dá para o grupo realmente passa a ser questionável, né? Deixa eu ver aqui, a Ju Sobrancelhas colocou. Eu gostaria de saber como se dá que as pessoas que começam os estudos e vão quando querem, ou às vezes nem aparecem. Como sucede a leviandade no comprometimento espiritual? Então, Ju, o que acontece é o seguinte: é lógico que nos estudos, até na reunião pública, a coisa é mais flexível, né? A situação é mais flexível, até porque na reunião mediúnica nós somos mais exigentes, né? Porque é um grupo mais restrito, é uma tarefa mais delicada, né? Os estudos a gente tem uma flexibilidade maior, né? E às vezes a pessoa está chegando à casa espírita e resolve estudar, começa a estudar, mas ela ainda está às voltas com muito problema. Ela ainda está às voltas com um modo de fazer a coisa, como ela faz no dia a dia dela. E às vezes ela leva, faz parte do problema dela, ela levar os compromissos tudo assim de uma forma embolada. Entendeu? Faz parte da estrutura da vida da pessoa, a estrutura problemática da vida da pessoa, né? Ela não tem compromissos, não tem perseverança, é inconstante e por isso ela está sempre precisando de ajuda, está sempre meio desequilibrada, tal, né? Então isso é muito comum nas pessoas que estão chegando e ainda não se habituaram,
com uma disciplina diferente, não se habituaram com as regras da casa espírita, né? Então a gente é mais flexível. É lógico que é uma flexibilidade com limites também, né? Se o pessoal começa a chegar nos estudos sempre na metade do estudo, no final do estudo, né? Quer dizer, a gente vai colocando alguns limites também, né? Não é assim também, né? Então a gente vai falando, pessoal, vamos tentando chegar na hora. Ou chegou muito para o final também, dependendo já nem entra, porque só vai causar alvoroço no grupo. Mas nos grupos são coisas que a gente vai mais flexível, né? Agora, a reunião mediúnica não dá para ter toda essa flexibilidade, né? Então, é preciso, né? As pessoas, à medida que vão ficando mais tempo na casa, vão se comprometendo com as coisas de uma forma assim, mais profunda, né? Aí é lógico que vai sendo exigida uma atitude diferente, né, dos participantes, né? Senão também vira uma bagunça, né? Cada um faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Aí não funciona, nenhuma instituição funciona desse jeito, né? Nenhum grupo funciona sem regras, sem um mínimo de disciplinas, né? Então a gente precisa estar atento a isso, né? Então, para evitar considerações descabidas na mente dos participantes, já avisemos, né? Avisemos. Quando tem o WhatsApp lá, é muito comum hoje os grupos têm no WhatsApp e tal. Então, pelo menos já coloca lá no WhatsApp do grupo lá, pessoal, hoje eu não vou poder porque eu tenho tal. Isso é uma coisa elegante, isso é elegante, tá? É legal, uma atitude elegante, uma atitude cordial, uma atitude respeitosa para com o grupo, né? E todo mundo já está sabendo. Todo mundo já não precisa ninguém ficar avisando depois, tal, né? A pessoa que geralmente ela acaba não avisando é a pessoa que geralmente a pessoa que vai ter uma falta injustificável, né? Às vezes deu na cabeça dela que ela quer ir no shopping e tal. Fala, mas eu queria tanto no shopping hoje e eu tenho a reunião. Fala, quer saber, eu vou ficar quietinha aqui, vou no shopping e não aviso, né? Então, né, geralmente é essa situação, que a pessoa não quer nem muito contato com a gente para não ter que falar por que vai faltar, né? Mas essas coisas acontecem, não é isso também que vai acabar com o trabalho, não é isso que vai mudar a reunião. Eu outro dia estava falando para vocês, né? Outro dia eu estava falando para vocês que a pessoa que faz a sua presença dispensável, dispensável se torna, não é? A pessoa que trata a própria presença, se eu começar a tratar a minha presença na reunião, assim como tanto faz, eu ir ou não ir, vai acabar ficando tanto faz mesmo, concorda? Eu mesmo vou fazer isso com a minha participação, né? Se eu trato a minha participação como algo dispensável, dispensável vai se tornar, né? Com o tempo vai acabar realmente sendo dispensável, né? Ok? Então vamos lá. De qualquer modo, ainda mesmo com um número reduzido de participantes, a reunião pode ser efetuada, né? De qualquer modo, ainda mesmo com um número reduzido de participantes, a reunião pode ser efetuada, né? Eu já tive que fazer reunião mediúnica só eu e um outro médium, né? E na época eu estava iniciando na doutrinação, estava iniciando na coordenação de grupo, né, mediúnico e tal. Era uma noite de muita chuva, trovões e relâmpagos, né? E era um médium muito ativo, vamos dizer assim, de uma mediunidade muito explosiva, né? De uma mediunidade muito explosiva, assim, que o espírito se comunicava de uma forma enraivecida, né? É lógico que são coisas que com o tempo a gente vai controlando, né? Não gritar tanto, não, são coisas que o médium vai aprendendo a controlar, porque não há tanta necessidade disso, né? Não há necessidade dessa coisa tão barulhenta, mas na época era assim, né? E eu sozinho com o espírito e chuva forte, trovão e o espírito gritando, foi psicodélico o negócio, né?
Mas foi muito boa. A nossa reunião atendia espíritos, depois veio um espírito amigo, que eu conversei com ele através do médium, né? É, e acabou sendo muito produtiva, né? Quando a gente está em dois, já dá para fazer a reunião. Está em três, quatro, dá para fazer reunião, né? Hoje em dia, os grupos que a gente estrutura são grupos maiores, né? Eu prefiro, inclusive, grupos maiores, porque sente menos as ausências. Um grupo maior é um grupo que acaba sentindo menos as ausências. É um grupo que tem mais recursos. E eu percebo, inclusive, recursos fluídicos. Parece que a gente tem um montante de energia mais disponível para nós trabalharmos. Porque nós precisamos de um quantum de energia. Não que existe uma relação direta, só botar mais gente lá que você vai ter mais, não é isso. Mas pessoas realmente afinizadas ali com o grupo, tudo, né? Mas eu prefiro grupos maiores hoje em dia. Prefiro grupos maiores, de 15 para cima, né? Prefiro grupos maiores. Sente nas ausências, porque sempre acaba tendo uma ausência ou outra, isso é normal. Mas grupos maiores, você acaba se rearranjando. Nós nos rearranjamos e até os espíritos contam com mais recursos. Porque na ausência de alguns médiuns, outros suprem, na ausência de alguns passistas, outros suprem, na ausência de alguns doutrinadores, outros suprem, e o grupo, né, ele continua o trabalho. Né? E é muito importante isso, né? A gente ter condição de manter constância nas atividades. Né? E grupos maiores facilita nesse processo. Gera outros problemas, não exatamente problemas, né? Mas geram outras dificuldades, vamos dizer assim, que para quem está começando é melhor grupos menores, né? É mais fácil de administrar, né? Mas aí como a gente já está com bastante tempo de trabalho, então facilita, né, para a gente. A Suzana colocou, como se atende os espíritos? Desculpa a ignorância. Suzana, os atendimentos, eles são feitos com conversas que nós, doutrinadores, chamados doutrinadores, nós conversamos com os espíritos através do médium. Tá? Então, os médiuns percebem um de cada vez, né? Ele começa a perceber a presença de um determinado espírito, com um determinado problema, dor, um espírito que morreu um suicida, ou que morreu atropelado, ou que, né? Aí varia ao infinito, né? E o médium começa a falar daquilo que o espírito está falando para ele, de um modo que a comunicação começa a se dar. E eu começo a conversar então com o espírito através do médium. A voz é do médium, mas o pensamento, o sentimento, as sensações, em parte é o que o espírito está sentindo, pensando, tá? Então é assim que acontece, né? É muito importante, né? Para o Emmanuel, por exemplo, e para o próprio André Luiz, né? Ele fala que nós precisamos, toda casa espírita precisa de reunião de desobsessão. Toda casa espírita precisa de reuniões mediúnicas, até para se sustentar. Eu recomendo para todas as pessoas que frequentam a doutrina espírita, que tenham conhecimento, que tenham uma vivência na doutrina, que participem de reuniões mediúnicas. Eu não consigo muito entender pessoas, né, que se dizem espíritas, que participam, que conhecem a doutrina espírita e não participam de reunião mediúnica. Até porque são muito importantes para nos dar suporte. Né? Eu mesmo, com 30 anos de reunião mediúnica, me ajudou muito na minha vida em todos os aspectos. Me ajudou muito sempre a reunião mediúnica. Eu pude ajudar muitas pessoas e a reunião me ajudou muito. Então eu estimulo as pessoas, até porque eu não vejo, o próprio Kardec não vê motivo, né? Ele coloca isso logo no início do livro dos médiuns, né? Ele fala que ele não vê motivo para que pessoas, é muito natural o desejo
né, de estudantes da doutrina espírita quererem ter contato com os espíritos. É uma consequência natural de tudo que a gente estuda, né, de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente vivencia, é uma consequência natural. O espiritismo é a doutrina dos espíritos, né? Então é interessante manter contato com a espiritualidade, ajudar. Eu gosto de ajudar os encarnados, vamos também ajudar os desencarnados. Existem muito mais desencarnados precisando de ajuda do que encarnados. Existem muito mais, 4, 5 vezes mais desencarnados precisando de ajuda do que encarnados. E uma coisa não exclui a outra, viu, pessoal? Ah, mas é que eu ajudo. Não, uma coisa não exclui a outra. Eu, como participante de reuniões mediúnicas, eu não estou impedido de participar de um trabalho assistencial, de sopa, de cesta básica, de evangelização, seja do que for. Assim como uma pessoa que ajuda na evangelização, ajuda na sopa, ajuda. O próprio Divaldo explica isso no livro Diretrizes de Segurança. Tem uma pergunta específica, eu não vou saber dizer qual o número da pergunta, mas eles perguntam para o Divaldo, a pessoa pode substituir o trabalho mediúnico por outras atividades doutrinárias? Aí o Divaldo fala, não. São coisas diferentes e existe um compromisso mediúnico. A pessoa veio com a mediunidade para trabalhar com a mediunidade, né? Ela pode ajudar na evangelização, pode ajudar na assistência, pode ajudar no passe, pode ajudar na palestra, mas ela pode também participar de uma reunião mediúnica. E se ela tiver mediunidade, se ela tiver vontade de ajudar, ela será muito bem-vinda no contexto dela. Não só se tiver mediunidade, né? Mas a boa vontade de ajudar, todas as pessoas que têm boa vontade de ajudar são muito bem-vindas na reunião mediúnica. Né? É lógico que precisa de informações, precisa de orientações e tal, mas a boa vontade, o interesse de ajudar é muito bem-vindo, né? Então vamos lá. Então mesmo com poucos participantes, a reunião pode ser efetuada, né? Pessoal, vamos... Deixa eu ver, falta 15 minutos. Então vamos pegar esse capítulo e vamos em frente, tá? Rapidinho a gente termina ele. Capítulo 23, chegada inesperada de doente, tá? Vamos lá. Em algumas ocasiões aparece um problema súbito, a chegada de enfermos ou de obsediados sem aviso prévio, sejam adultos ou crianças. Tá? Então pode acontecer, pessoal, que você está ali para começar a reunião, de repente alguém bate lá na porta, bate palma lá, adultos ou crianças, pessoas que foram indicados de ir na casa espírita, chegaram lá no dia da reunião mediúnica. Eles não sabiam nem o que era a reunião mediúnica, nem que era o dia de reunião mediúnica, só falaram para ir na casa espírita. Ele viu que estava aceso lá a luz da casa, tinham carros na frente, ela resolveu bater a porta, tocar a campainha, sei lá, resolveu pedir ajuda, tá? Pode acontecer, né? Isso, né? Pode acontecer. Como é que a gente faz nessa situação? Você está para começar a reunião mediúnica, né? Aí o André Luiz fala assim, ó, necessário que o discernimento do conjunto funcione ativo. O discernimento do grupo, alguém tem que, né, o dirigente tem que usar o discernimento e resolver a situação, tá? Como é que nós vamos resolver essa situação? Na maioria dos acontecimentos dessa ordem, o doente e os acompanhantes podem ser admitidos por momentos rápidos, na fase preparatória dos serviços programados. Tá? Aqui o André Luiz, ele recomenda, né, que a pessoa seja admitida, né, por momentos rápidos na fase preparatória dos serviços programados. Tá? De repente, durante a leitura, tá? Durante a leitura dos livros, na preparação
É que o André Luiz fala assim, que a reunião começa, ele chama assim, do início da reunião, a parte prática. Tá? Nós costumamos dizer que a reunião começa quando a gente vai começar as leituras, né? Mas ele chama de leituras preparatórias. E ele fala que a hora que vai começar a parte prática é que começa a reunião. Só uma questão de palavras aí, né? Mas dá a entender, né, que ele recomenda que a gente admita, na maioria dos casos, né, por momentos rápidos, na fase preparatória. Porque na maioria dos casos podem ser admitidos e uma minoria não. Porque pode ser que chegue alguém lá alcoolizado, né? Pode chegue lá alguém drogado, pode ser que chegue lá alguém completamente descontrolado, pedindo ajuda. E é que você não teria condição de admitir a pessoa à reunião nem por alguns minutos. Entendeu? Por várias condições. A pessoa está de uma forma inconveniente ali, né? Nós podemos ajudar de outra forma, a gente vai ver que forma que a gente pode ajudar, mas não necessariamente de admitir a sala da reunião mediúnica. Tá? Então tem casos que isso não vai ser possível, por motivos óbvios, né? O descontrole total da pessoa, tá falando coisas a esmo, tá? Não dá nem para você fazer uma leitura. Então não vai encaixar com a preparação, né? Não vai ter jeito. Ok? Então vamos ver o que ele diz aqui, como é que a gente vai proceder nesses casos, né, que admite ali rapidamente, né, por momentos rápidos na fase preparatória, né? Recebendo passes e orientações para que se dirijam a órgãos de assistência ou doutrinação competente, né? Então, se é uma casa espírita maior, e tem uma reunião mediúnica acontecendo, mas tem outros grupos ali também que podem orientar a pessoa, pode fazer um atendimento fraterno numa outra sala, pode ter, né? Às vezes até está tendo uma reunião pública lá e a gente não está sabendo, a pessoa não está sabendo, né? Você pode encaminhar a pessoa para uma outra sala, para alguém conversar com ela, alguém explicar para a família, né? Que dia que a pessoa pode vir. Se necessitar tomar um passe, alguém mesmo do grupo, rapidamente, né, pode indicar ali a sala de passe e aplicar passe nas pessoas que vieram pedir ajuda. Tá? Então, é o discernimento que o André Luiz falou. O discernimento do grupo deve funcionar. O dirigente deve pensar o que é melhor para aquele momento e vamos agir rapidamente. Tá? Conversar rapidinho com o pessoal, explicar o que está acontecendo. Ó, reunião mediúnica, hoje vocês não podem participar, mas tem um outro dia aqui e tal. Às vezes você faz uma prece, aplica um passe, pronto. Né? Já indica um outro dia, está resolvido o problema. Tá? Às vezes, enquanto você continua fazendo a leitura lá, alguém vai lá e aplica passe nas pessoas. Tal, entendeu? Então são coisas que não existe uma fórmula exata, né? Vai depender da sua estrutura, vai depender de com quantas pessoas você está naquele dia, vai depender de uma série de coisas, né? A Jane Rodrigues está perguntando aqui, como faço para participar da reunião mediúnica, né, Jane? Jane, primeira coisa, procurar uma casa espírita, né? Primeira coisa é procurar uma casa espírita, conversar com as pessoas, né? Começar a participar dos estudos, tal. Vai depender muito como que é a estrutura da casa, vai depender muito se você tem mediunidade ou não, vai depender como é que você está. Então, mas procure a casa espírita, exponha o seu desejo. Lógico que muito pouco provável que deixem você participar da reunião mediúnica chegando na casa espírita, né? Mas você vai conversar com as pessoas, vai participar dos estudos, vai entender melhor da doutrina espírita, vai, se precisar passar por tratamentos, vai passar por tratamentos. E aí, com o tempo, as pessoas vão encaminhar você à reunião mediúnica, né? Então, isso, pelo menos, é o que a gente faria, né? Se você nos procurasse, ok?
conversaria para entender do seu caso, né? E aí a gente ia fazer o encaminhamento conforme a necessidade, né? Ok. Então, recebendo passes de orientação para que se dirijam a órgãos de assistência ou doutrinação competentes, trabalho esse que será executado pelos componentes que o diretor da reunião designará, né? Fim do socorro breve, retirar-se-ão do recinto. Tá? Então, enquanto a preparação para a reunião está se dando, algumas pessoas podem ser designadas para orientar ali o pessoal, aplicar paz, tá? E depois as pessoas se retiram. E muitas vezes, viu, pessoal, muitas vezes os espíritos, as pessoas se retiram, mas os espíritos que vieram junto com elas já vão se comunicar ali, viu? Né? Tem muitos grupos, inclusive, que utilizam essa técnica, né? As pessoas participam de uma primeira etapa e depois se retiram da parte prática. E aí os participantes somente da reunião mediúnica vão atender os espíritos que estavam com aquelas pessoas. É que tem trabalhos mediúnicos de vários formatos, né? Então a gente vai lembrando aqui alguns formatos que a gente conhece e funcionam, ajudam. A questão é para cada casa qual é o formato que se trabalha, qual é as técnicas que se usam, né? Aí varia de casa para casa, né? Mas tem esse formato também. Tem casa que faz um trabalho de aplicação de passes antes da reunião mediúnica, né? Então recebe, os médiuns se preparam, faz a prece, uma leitura do Evangelho, só para aplicar passe nas pessoas e logo em seguida já tem a reunião mediúnica. Então tem trabalho que é assim, né? Tem casa que funciona desse jeito, né? É uma forma interessante também. Você não tem palestra naquele dia, você só tem passe e atendimento. Normalmente a gente tem a palestra, tem um passe, né? Mas tem um outro dia para reunião mediúnica. Tem outros centros que fazem tudo no mesmo dia também. Você já vai lá, assiste palestra, toma passe e o grupo da Casa Espírita faz a reunião mediúnica no próprio dia da reunião pública. Eu estou falando aqui, talvez vocês estejam lembrando aí da casa de vocês, né? Das estruturas de vocês, que vocês procedem de estruturas específicas aí, né? Que funcionam do modo de vocês, né? Ok? Então vamos lá. Nesses casos, se enquadram igualmente os obsessos apenas influenciados ou fixados em fase inicial de perturbação. Esses de serem admitidos, essas visitas inesperadas, serem admitidas apenas na fase inicial, apenas por minutos rápidos ali, se enquadram os obsessos em processo inicial de perturbação, em fase inicial de perturbação. Peraí, agora eu não entendi, Alexandre. Por que os obsessos ou obsediados, apenas nas fases iniciais de perturbação, as que são visitas inesperadas, né, não devem ficar para a parte prática? A pessoa está perturbada, mas está numa fase inicial de perturbação. Tá? Por que ela não deve participar da parte prática? Porque ela, sem preparo, sem conhecimento, aparecendo de improviso, e ainda em fase inicial, não são processos graves que a pessoa está inconsciente, que a pessoa está alienada totalmente, não. A pessoa está lúcida, mas está perturbada. Ela pode se impressionar negativamente com as comunicações. Entendeu? Ela pode se impressionar negativamente. As comunicações dos adversários dela, dos inimigos dela, que poderão se comunicar, poderão criar sugestões negativas para ela. Entendeu? E isso ela pode ir para casa assustada, achando que ela está, né? E os espíritos podem até ameaçá-la, vamos dizer assim, né? Então a pessoa pode sair muito mal impressionada. Se ela estava mal, ela pode ficar pior ainda.
Porque ela, na semi-lucidez dela, ela não está totalmente alienada, não está totalmente obsediada, né? Então ela tem lucidez para ouvir, para entender do que o Espírito está falando, só que não processa isso de uma forma boa. Por isso que antes da gente admitir alguém à reunião mediúnica, eu sempre converso, tenho longas conversas com a pessoa, quero entender quais as experiências prévias que ela já teve, se ela já participa de centro espírita, se ela tem estudado alguma coisa, se ela é médium ou não, se ela tem medo dos espíritos ou não, né? Então, não é uma coisa que a gente faz assim, a gente não faz reunião mediúnica aberta, né? A gente escolhe a dedo, a gente, né? A gente vai observando as características de cada pessoa, analisando cada caso, conversando com as pessoas e só com o tempo a gente vai admitindo as pessoas à reunião conforme a necessidade ou a produtividade, a utilidade disso. Jamais de uma forma assim aloprada, de uma forma negligente, descuidada, jamais, né? Entendeu? Porque senão é colocar em risco principalmente o equilíbrio da pessoa e a própria credibilidade do trabalho, né? Ok? Antes a gente tem que investigar várias coisas, né? Vocês entenderam? Vamos lá. Então, por quê, né? Aí ele explica aqui. Para os quais o contato com os comunicantes menos felizes ou francamente conturbados, sem a devida preparação, é sempre inconveniente ou prejudicial, pela suscetibilidade e pelas sugestões negativas que apresentam na semi-lucidez em que se encontram, né? Na semi-lucidez, tá? Então é inconveniente porque a pessoa está desequilibrada, não conhece nada de espiritismo, não conhece nada de espírito, de obsessão, né? Só procurou a casa espírita, aí você leva ela para a reunião mediúnica. E aqui, pessoal, eu não estou falando de casos que a pessoa tem conhecimento doutrinário, tem uma vivência até larga dentro do espiritismo, tem sensibilidade e pode ser até admitida a reunião mediúnica, até tem desejo de conhecer e tal, né? E tem recursos para isso. Aí depois vai na reunião mediúnica e fala assim, ai, porque eu fui na reunião mediúnica, deixaram que eu fosse na reunião mediúnica, porque eu não tinha o curso de médium, deixaram que eu fosse na reunião mediúnica, aí eu fiquei traumatizado. Ah, tem a santa paciência também, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa, né? E na pessoa que tem recursos, tem vivência, né? E às vezes é admitido até porque para a gente possa observar a pessoa e tal, aí depois vem com esse discurso de, eu fiquei traumatizado porque fui na reunião mediúnica, né? Aí é o outro extremo da coisa, né? Que às vezes acontece, né? É mais raro isso, mas pode acontecer, já aconteceu também, né? Você está dando até oportunidade para a pessoa de observar, porque ela tem condições, ela tem recursos, né? Mas aí depois, porque falaram para ela que ela tinha que ter o curso de médium, aí pronto. Porque ela não tinha o curso de médium, ela já fala, eu fiquei traumatizado. Aí tem a santa paciência, né? Mas são situações que a gente vê acontecer, é o outro extremo, né? É o outro extremo, né? A pessoa que quer se achar traumatizada, porque não teve trauma nenhum, né? Não tem, ela tem recursos para entender o que está acontecendo ali, tem recursos para processar. Agora, só porque vê um espírito comunicar, vai se dizer traumatizado. Às vezes acontece da pessoa estar numa sala de passe, por exemplo, e aí a pessoa do lado incorporar. Agora eu vou falar que eu fiquei traumatizado porque eu vi uma pessoa incorporar do meu lado. Que trauma que é esse? Entendeu? Então existe um certo exagero em algumas posturas, às vezes, uma falta de bom senso, né? Até de equilíbrio das pessoas, acaba exagerando algumas coisas, coisas que são absolutamente normais. A gente pode estar passando na rua e alguém está lá dando passividade, desequilibrado lá, incorporado. Eu vou falar que eu fiquei traumatizado porque eu vi alguém na rua desequilibrado?
entendeu? Então, são exageros que a gente precisa também dar o devido valor, né? Ou não valorizar da forma que o pessoal tem valorizado, né? A Tânia colocou aqui, né? Acontece da pessoa ir no centro, nem assistir a palestra, saindo para lá e para cá e depois sai dizendo que foi no centro e não melhorou, né? Então, tem várias posturas equivocadas que a gente compreende. As pessoas são o que são, elas expressam a falta de informação, não, né? A gente entende, né? Mas a gente está justamente explicando aqui porque são posturas equivocadas, né? Que nem a Tânia colocou. Às vezes a pessoa nem se deixou, pelo menos, prestar atenção na palestra ou tomar passe, aí depois sai do centro falando que não melhorou, né? Quer dizer, um negócio realmente que não tem sentido, né? Mas essas coisas acontecem, né? E, felizmente, os trabalhos e a própria casa espírita é, não se diminui por causa desses casos, né? O trabalho espiritual que é feito, a reunião mediúnica, a reunião pública, as palestras, elas não se diminuem por causa desse ou daquele que não soube se portar ou não soube compreender a proposta que estava sendo colocada ali, né? A casa espírita não diminui por causa disso, né? Então vamos lá. Vamos para a última aqui. Diante, porém, dos processos da obsessão indiscutivelmente instalada, o grupo deve e pode acolher o obsidiado e seus acompanhantes, acomodando-os no banco ou nas cadeiras, colocados à retaguarda, fora do círculo principal ali, né? Onde receberão assistência precisa. Vocês entenderam, pessoal? Nos processos de obsessão indiscutivelmente instalada. Veja bem, aqui o André Luiz, ele dá margem, né? E se fazia muito isso. Hoje é que não se faz mais isso, mas se fez muito isso de levar aqueles necessitados, pessoas que tinham convulsão, pessoas que estavam obsediados declarados, né? Realmente que participasse. Por quê? Porque tem muitos casos, pessoal, que você nem consegue afastar o espírito do obsediado. É tão entranhada a ligação entre espírito e obsediado que a forma de você ter a presença do espírito ali é junto do encarnado. Entendeu? Então, André Luiz ele faz essa observação. Quer dizer, em casos declaradamente de obsessos declarados, pode-se e deve-se admitir a pessoa
Sem som? Som? Voltou, né? Acho que voltou agora o som, né? Oi. Aqui acho que voltou o som agora, né? Ok? Tá. Nós já vamos terminar também, né? Já estamos na hora. Então, eu estava falando, né, que casos assim, por exemplo, a pessoa tem convulsão, o risco de entrar em crise convulsiva na reunião é alto com a aproximação do seu obsessor. Isso pode gerar uma certa desconfiança, um certo receio no grupo. Grupos mais novatos, né, grupos mais iniciantes, não estão muito acostumados com essa situação, né, então eles podem criar um certo alvoroço, tá? Então, por isso é que a gente precisa tomar mais cuidado se o grupo for novo, né? Tá? Então, vamos finalizar.